Olá, marcadores e marcadoras, como estão vocês? Voltei! Eu sou o Oz, do Livros do Oz. Esse vídeo aqui é para contar algumas coisas que aconteceram recentemente. Sim, peguei Covid em 2022. E para falar um pouquinho aí das leituras que eu também fiz ou estou fazendo atualmente. Bom, a primeira novidade que eu trago aqui, e que não é uma novidade tão legal, é que eu peguei Covid em 2022. Achei que eu ia passar ileso por essa experiência, mas não foi o que aconteceu. Há pouquinho mais de uma semana atrás, no sábado, eu fiquei um pouco resfriado, comecei a sentir um pouco de dor de cabeça, e mais à noite eu fiquei bem ruim, com muita tosse. E era aquela tosse assim, muito extrema, aquela tosse que a gente chama de uma tosse de cachorro. Tinha que me esforçar muito na hora de tossir, era bem difícil. No domingo, no dia seguinte, depois de aparecer esses primeiros sintomas, eu fiquei com muita dor no peito. E assim, a febre ia e vinha. Era uma febre sim, controlada com um medicamento, mas logo ela voltava e ficava aí um bom tempo até passar de novo. Em resumo então, eu fiquei com todas essas sensações, esses sintomas de uma gripe muito forte, com muita dor de cabeça, febre, tosse. Não conseguia sair debaixo das cobertas. Qualquer atividade dentro de casa era muito difícil de fazer. E aí coincidiu com essa frente fria que chegou recentemente, que deixou aqui o sul de Minas muito frio. Então, na minha cabeça, eu juntei essas duas coisas, esse frio intenso que chegou e esses sintomas, principalmente gripais, e não levei tão a sério. Eu achei que estava ali com uma gripe muito forte. Geralmente eu tenho uma gripe bem forte, mais ou menos uma vez ao ano. E achei que tinha chegado o meu momento de passar por uma gripe bem pesada devido aí ao estresse aí dos últimos dias. Mas não foi isso que aconteceu. Na segunda-feira, que foi 3 dias já depois, eu já não conseguia nem levantar da cama. Estava bem mal mesmo. Então eu resolvi ir até um pronto-socorro aqui da cidade, onde faz o atendimento para a Covid, pedir para ser atendido e talvez fazer um teste. Aí eles me informaram que lá não estava mais fazendo o teste. O atendimento ali, se eu quisesse ficar, ia demorar bastante. Em torno de 4 a 5 horas para ser atendido. Então eu fui mesmo lá para onde eu tenho o plano de saúde, fui passar pelo atendimento. Queria simplesmente ali alguns medicamentos e um atestado para aquele dia, porque eu não estava bem, mas no fim das contas eu fiz o exame e deu positivo para a Covid. Uma coisa que precisa ser dita, que eu percebi durante a ida a esses dois pronto-socorros, um do SUS e um pronto-socorro particular, foi que banalizou muito a questão da Covid. E durante todos esses atendimentos, testes, exames, passar com o médico, eu vi o quanto eles não estão mais se importando tanto assim com a seriedade desse problema. Ou talvez a gente esteja vendo com a seriedade exacerbada. Será que é isso? Eu achei bem absurdo que nesse primeiro pronto-socorro ali do SUS, um pronto-socorro público que é especializado para essas síndromes gripais, que ali não fazia o exame para Covid. Então, do que adianta a pessoa passar por lá se ela não vai ter nenhum diagnóstico e nem vai ser medicada da forma como deveria se ela tivesse descoberto a doença a tempo? Da mesma forma, no hospital do plano de saúde, eu também não vi tanta seriedade. Eu não fui bem atendido, não fui atendido por uma sala ali do médico. Simplesmente transferiram vários pacientes para uma sala conhecida como isolamento e o médico vinha e conversava ali, fazia uma análise bem básica e depois encaminhava para um exame. O médico me examinou em conjunto com outras pessoas, pediu um exame, demorou muito esse atendimento durante aquele dia e também deu o resultado perto de outras pessoas. E isso ressalto num atendimento em plano de saúde, onde eu cheguei 10h30 da manhã e fui ter esse resultado, pegar a medicação ali, a receita da medicação, às 3 da tarde. Agora então já passou mais de uma semana e essa foi a minha experiência com a Covid. Uma experiência de alguém que tomou as 3 doses da vacina. Eu demorei um pouquinho da segunda para a terceira para tomar, nada exacerbado, mas a gente sabe que esse distanciamento ele pode sim prejudicar a questão de estar ali imune aos sintomas piores da doença, mas foi uma experiência assim, claro que nada agradável, mas a gente tem que agradecer, conforme eu disse, o SUS e as vacinas que a gente tem disponíveis hoje em dia. Apesar de ter ficado em casa por uma semana, um pouquinho mais de uma semana, eu não consegui adiantar muitas leituras,
porque eu só conseguia ficar ali deitadinho e coberto, mas mesmo assim ainda não conseguia focar em muitas coisas por muito tempo, porque eu tava ali muito indisposto em relação a essa doença, a esses sintomas que eu relatei aqui para vocês. Agora eu vou passar aqui para as atualizações das leituras, que é o que interessa aí nos nossos vídeos. A primeira atualização de leitura foi A Viúva de Ferro. Eu tô terminando esse livrinho, vou deixar a capinha aqui do lado, porque eu li ele no Kindle. Eu amo a experiência de leitura do Kindle. É muito raro eu ler em livros físicos, porque eu gosto muito, sou o maior defensor do Kindle, e isso é tema para outro vídeo. Então, Viúva de Ferro, da Shiran Jeysaw, é um livro que, assim, eu tô indo muito lento, passos de tartaruga para terminar essa leitura. A história é ruim? Não, não é ruim. A história é muito divertida. Essa mistura de sci-fi com fantasia é uma coisa que eu não tô nada habituado. O tipo de livro que eu leio são os livros aí de thriller, livros que têm histórias reais, que poderiam acontecer com as pessoas. Não é um livro assim fantástico ou um livro ali de ficção científica. Então é por isso que eu tô muito lento nessa leitura. Mas super indico e logo vou fazer uma resenha dele, contando aí do ponto de vista de alguém que não lê tanta fantasia e que não lê quase nada de ficção científica. Próximo livrinho aqui que eu fiz a leitura recentemente, essa leitura concluída, foi O Labirinto do Fauno, do Guilherme Del Toro, com a Cornelia Funke. Esse livro aqui é maravilhoso. Eu não vou estender muito a respeito dele, porque ele vai ser tema aí de uma live que a gente vai fazer no Clube dos Três, em outra rede social. E a gente vai falar muito desse livrinho, tá todo mundo convidado a acompanhar esse vídeo. E ainda dá tempo aí de fazer a leitura para participar dessa live com a gente. É um livro impecável, da editora Intrínseca, tem um corte muito lindo, você lê ele muito rapidinho, ele por dentro é maravilhoso, tem um acabamento perfeito, e aqui a experiência ela vai ficar ainda mais completa se você assistir ao filme. Quem já assistiu há algum tempo, assiste de novo depois de ler esse livro. A experiência é maravilhosa. Esse livro ele fez o caminho contrário do que a gente está habituado. Primeiro veio o filme, depois veio o livro. É por isso que a experiência é muito gostosa. Na hora que você assiste o filme e vai relembrando a história que tá aqui nesse livro, tá tudo muito fiel, muito parecido. Os ambientes ali citados, as personagens que o Guilherme criou para essa obra são incríveis. Então, uma experiência fora de série. Vale super a pena. O livrinho já saiu tem algum tempo, mas quem ainda não leu, tá aí. O último livrinho que eu tenho para falar para vocês é esse aqui, que veio no Clube Intrínsecos, se eu não me engano, no mês de abril. Ele veio com a capa laranja, um tom bem bonito de laranja. Como sempre, né? Ele é muito bonito por dentro, os livros do clube são maravilhosos. Sempre falo que eu não gosto do papel que compõe o livro. Assim, a gente sente que não é de tanta qualidade. Já falei desse papel aqui no canal, deixo aí pra quem quiser acompanhar. A história tá fluindo bem. Eu tô aqui mais ou menos na página 104. Esqueci o postal dele aqui dentro do livro. Então essa capinha que vai para as ruas. É um livro que ganhou um prêmio, se eu não me engano, lá do Goodreads, mas já vi falarem bem e mal dele. Pra mim tá sendo uma experiência razoável, até porque eu tô bem no começo da história, então eu li 1/3 do livro. Ainda tem muita coisa pra acontecer, mas assim, thriller é comigo mesmo, então eu sempre vou ler muito rapidinho os thrillers e sempre vou ficar empolgado pra descobrir o que as histórias trazem. Outra leitura, ou quase leitura magnífica, que eu quase me esqueço de trazer aqui para esse vídeo, é o audiobook que a Isabela Lubrano, do Ler Antes de Morrer, tem feito lá no podcast dela, que também chama Ler Antes de Morrer. Eu tô acompanhando pelo Spotify, mas também dá para ouvir por outros tocadores de podcast. Ela tá fazendo lá o audiobook de Casa Velha, que é um livro do Machado de Assis, que foi lançado em forma de folhetins, e já tá quase tudo lá. Eu tô no capítulo 9, são só 10 capítulos. E a história é muito divertida. Sem contar que a Isabela faz ali umas pausas que ficam muito legais. Ela faz ali apontamentos a respeito da cultura da época, a respeito de alguns significados de palavras um pouco complexas para os nossos dias. Então tem sido um audiobook maravilhoso de acompanhar.
e já tá no finalzinho. Olha que coisa boa, dá pra gente colocar lá, dar o play e ouvir toda essa história. Então não esquece, tá disponível no Spotify e é lá do podcast Ler Antes de Morrer, da Isabela Lubrano. Por hoje, são aí algumas dicas de leitura, uma atualização aí sobre o meu estado de saúde depois de dar uma sumidinha das redes e aqui do YouTube. Então se cuidem, levem a sério essas questões de saúde pública, leiam bastante, se divirtam com as leituras. Obrigado por chegar até aqui nesse vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. E conta aqui embaixo o que você está lendo no momento. Manda aí que eu quero indicações de leitura para os próximos meses. Não esquece daquilo que eu sempre digo, nunca é quantidade, é constância, é um pouquinho por vez e você cria esse hábito da leitura que vai deixar os seus dias muito melhores. Um beijo para vocês e tchau, tchau!